Paz do Senhor a todos, dando sequência à nossa série de estudos aqui sobre escatologia. Nós gravamos o primeiro vídeo chamado Escatologia 1 e esse é Escatologia 2 nessa série de estudos que estamos fazendo sobre Apocalipse e sobre revelação da escatologia bíblica. O nosso alvo aqui, o nosso objetivo é estudar os textos bíblicos, tirando discussões teológicas à parte, mas nos concentrarmos nos textos bíblicos que falam sobre a escatologia e entendermos que não é tão complicado assim como algumas pessoas querem parecer que é complicado. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a profecia de Daniel, a parte escatológica dessa profecia, que aponta para os últimos dias. Livro de Daniel, vocês sabem, o profeta Daniel estava no cativeiro na Babilônia, era o primeiro império representado na visão que Daniel teve. O primeiro império era o primeiro dos 4 animais e a primeira parte da estátua também que Daniel viu na sua visão e na interpretação que ele deu a Nabucodonosor da estátua. Então, as 70 semanas de Daniel estão contidas lá no capítulo 9. A partir do versículo 24, começa a interpretação bíblica. No vídeo anterior, nós falamos sobre alguns textos que falam sobre o fato de nós não entendermos que a igreja passará pela tribulação, quais são os sinais do arrebatamento e os sinais da vinda de Cristo, e fizemos também, demos ênfase assim à interpretação, para entendermos a diferença entre primeira vinda de Cristo, arrebatamento e segunda vinda. Primeira vinda é quando ele veio no seu ministério de 3 anos e meio, 3 anos e meio, a sua morte, a sua ressurreição. A segunda vinda é dividida em 2 partes, o arrebatamento e a vinda gloriosa no fim da tribulação. Lembrando que esses termos, há muita confusão sobre eles, mas ficou claro no nosso primeiro vídeo que a segunda vinda de Cristo, a primeira fase é o arrebatamento, quando a igreja sobe para encontrar Jesus nos ares, e a segunda vinda, a igreja desce com Cristo para julgar as nações e implantar aqui o governo do milênio. Então, vamos em frente, lembrando também que o arrebatamento marca o fim da dispensação da graça. Nós adotamos o ensino escatológico e o plano divino todo de Deus, revelado através de dispensações. Então, nós temos lá a primeira dispensação, que foi a dispensação da inocência, com Adão e Eva, que eles não tinham conhecimento do pecado. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, quando eles já entenderam que eram pecadores, que tinham desobedecido a Deus. A próxima dispensação foi a do governo humano, a partir do dilúvio, quando o homem passou a gerenciar o seu próprio governo. Depois a dispensação de Abraão, da chamada de Abraão, a dispensação patriarcal, nós chamamos de dispensação dos patriarcas. Depois a dispensação da lei, a lei dada a Moisés. Estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, que ela iniciou-se no dia de Pentecostes e vai encerrar no arrebatamento da igreja. É também chamado tempo dos gentios ou tempo da igreja. Por isso, no vídeo passado, nós interpretamos as 7 cartas da igreja da Ásia como no tempo da igreja ainda, no tempo da graça. O tempo da graça se fecha com o arrebatamento da igreja. Mas no vídeo de hoje, vamos examinar um pouco a profecia de Daniel. Então, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Daniel, capítulo 9, versículo de número 24. Então, o profeta Daniel diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Aqui está o objetivo das 70 semanas, né? Muita gente acredita que as 70 semanas já se cumpriram. Nós não entendemos assim, porque esse texto diz que essas 70 semanas, elas têm um objetivo. E qual é o objetivo? Dar fim aos pecados. Os pecados foram extintos, foram extinguidos? Não, o homem continua pecando. Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. A justiça eterna já existe hoje. Houve a justiça eterna, a condenação, ou seja, a condenação dos ímpios, a salvação dos justos? Ainda não. E selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Nós entendemos que parte dessa profecia se cumpriu e parte ainda se cumprirá, e nós vamos chegar lá, você vai entender. No versículo 25, Daniel começa a explicar a profecia. Ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar e para reconstruir Jerusalém, para restaurar e edificar Jerusalém. Por que reedificar Jerusalém? Porque Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 15. Você vai encontrar lá 2 Crônicas 36, a partir do verso 15, o que aconteceu na invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, a destruição de Jerusalém. Nabucodonosor queimou todos os palácios, roubou todos os tesouros dos príncipes, do povo de Jerusalém, matou muitos e levou alguns cativos para a Babilônia. No caso, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde receberam o nome, os amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel, o apelido, o nome de Beltesazar, porque esses nomes eram homenagens aos deuses babilônicos. Então, para apagar a identidade de um povo, eles mudavam o nome. Então, Daniel está vivendo no primeiro império, é o Império Babilônico. Ele ainda vai viver no segundo império, que é o Império Persa, quando foi dada a ordem para o retorno da Babilônia. Ele não vive no terceiro império, que é o Império Grego, mas ele tem uma profecia de um carneiro que é abatido por um bode peludo que voava numa violência descomunal. Ele está se referindo ali a Alexandre o Grande, o reino grego, e o último reinado é o reinado do Império Romano. Então, esse já é o período interbíblico, que nós, num outro vídeo, explicaremos com mais detalhes sobre isso. Então, Daniel, ele recebe essa visão estando na Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor. O versículo diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, essa ordem foi dada lá veja, 2 Crônicas, capítulo 36, foi dada pelo rei Ciro, rei da Pérsia. Ao final dos 70 anos de cativeiro, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem para reconstruir e reedificar Jerusalém. Você encontra isso nos livros de Esdras e Neemias. Então, no 2 Crônicas, capítulo 36, e o versículo de número 22 diz: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo,
que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, desde a saída desta ordem aqui, que está no versículo 22, Daniel diz, desde a saída para reedificar Jerusalém, até o Messias, até Cristo, o príncipe, ocorreriam 7 semanas e 62 semanas, que são 69 semanas. 7 semanas e 62 dá 69. Semana de anos, ou seja, 7 anos. Então, 7 vezes 69, 483 anos se passariam desde a saída, a ordem da saída, até Cristo Messias, 483 anos. Vamos ver o que o texto diz. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Porque tempos angustiosos foi o tempo da invasão do Império Grego no retorno do povo para Jerusalém. E depois, o versículo 25 diz, 26 diz, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Então, será tirado o Messias na sua morte e ressurreição. Em seguida, no ano 70, o povo do príncipe, que é o Império Romano, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o templo que Salomão, o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi reconstruído por Herodes, ou construído por Herodes. Então esse templo de Herodes será destruído aqui no versículo número 26, porque o Império Romano invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém e o Império Romano no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será como inundação, e ele fará guerra, e no fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. Veja, então não podemos nos confundir. Daniel estava na Babilônia, no fim dos 70 anos do cativeiro, Esdras e Neemias, Zorobabel, eles voltam para reconstruir Jerusalém e os muros, certo? E essa reconstrução vai até o tempo de Cristo. Depois de Cristo, no tempo de Cristo, o Herodes, ele constrói o segundo templo, o primeiro destruído por Nabucodonosor. O segundo Herodes constrói, e o segundo vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Então já é a segunda destruição de Jerusalém. A primeira com Nabucodonosor, já tinha acontecido aqui, no momento em que Daniel está recebendo essa profecia. E a segunda destruição seria no ano 70 depois de Cristo. Então, aí agora o profeta Daniel vai fazer uma previsão futurística, profética, escatológica. Ele está falando sobre o anticristo. 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, se nós pegarmos 7 semanas e 62 semanas, dá 69 semanas. Então, para o cumprimento total da profecia, faltará 1 semana de anos, ou seja, 7 anos. Então, o anticristo vai fazer um concerto por esses 7 anos, 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vejamos que isso é uma cronologia. Daniel vai para o cativeiro no ano 586. Nabucodonosor, nessa retirada, nessa invasão, destrói Jerusalém. O templo de Salomão é destruído. O Muro das Lamentações que existe em Jerusalém hoje não tem mais nada do muro do templo de Jerusalém, de Nabucodonosor, de Salomão, que Nabucodonosor destrói. O que existe hoje são ruínas do segundo templo, o templo de Herodes. Então o povo, depois de 70 anos de cativeiro, volta na época do Império Persa. Enquanto eles estão voltando para Jerusalém,
entra em cena o Império Grego com Alexandre o Grande, e eles são afetados grandemente por esse reinado dos gregos, porque Alexandre morre cedo e o seu governo é dividido entre seus 4 generais, que iniciam uma guerra entre eles pela posse das terras das nações que ficaram. Cada um ficou com uma parte: Ptolomeu, Seleuco, Antíoco e Lisímaco. Então, todos esses começam a lutar entre si, e Jerusalém está no meio desta guerra até no fim do Império Grego, quando ocorre a Batalha dos Macabeus, e Jerusalém consegue se libertar do domínio grego, mas entra em ação o domínio romano, e novamente Jerusalém é escravo dos romanos. Eu quero dizer uma coisa importante para vocês aqui. No ano 586 a.C., Israel perde o domínio sobre a sua nação. Ele cai nas mãos dos babilônicos. A invasão de Nabucodonosor, em 586, marca o tempo dos gentios, ou seja, Jerusalém nunca mais será uma nação livre, independente e soberana. A partir daí, Jerusalém é governado por vários impérios: babilônico, persa, grego, romano, otomano, turco, o império da igreja medieval, o Império Britânico, até que somente em 1948 ocorre a independência de Jerusalém, de Israel. Israel torna-se Estado. Então Israel fica mais de 2.000 anos cativo, prisioneiro, não é sendo senhor da sua própria terra. Então, em 1948, junto com o sionismo, começa o movimento do retorno dos judeus para Jerusalém, mas nós falaremos sobre isso numa outra oportunidade com mais tempo. Então, essas 70 semanas, o cumprimento delas é interrompido. Tudo aqui já foi cumprido, só falta uma semana a se cumprir. E essa última semana, a última semana de anos, ela inicia o seu cumprimento quando a igreja for arrebatada. E aí então começa a contagem da última semana de Daniel, a última semana de anos, que nós já vimos aqui, que ela é por 7 anos, haverá um concerto por 7 anos, e no meio desse concerto ele é rompido e o anticristo passa a perseguir Israel, e então vem a grande tribulação. Então eu quero convidar vocês agora para nós irmos lá para Apocalipse e iniciarmos agora um comentário, estudo sobre o livro do Apocalipse. Fechamos essa parte de Daniel, creio que vocês entenderam, se não, podem fazer perguntas nos comentários e nós vamos responder, nós vamos começar a analisar agora o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, João escreve por volta do ano 90 depois de Cristo. João era prisioneiro na ilha de Patmos, que era uma colônia penal dos escravos do Império Romano. Conta a tradição que João foi lançado num tacho de óleo fervendo, como não aconteceu nada, ele foi preso e enviado para essa ilha. Patmos era uma mina de sal, uma mina de extração de sal, porque o sal era muito precioso nessa época, daí veio o nome salário, né? Salário vem do sal. Muito bem, então, João está na ilha de Patmos e ele tem uma revelação de Jesus Cristo, é o mesmo João evangelista, é o mesmo João que estava na beira da cruz, no dia da crucificação, é o mesmo João que Jesus disse: filho, eis aí tua mãe, referindo-se a Maria, e diz a Maria: mulher, eis aí teu filho. Conta a tradição que Jesus amparou Maria nos últimos dias de vida dela, quando João morava na cidade de Éfeso. João era presbítero em Éfeso. Ele não morreu aqui, na ilha de Patmos, ele retorna e vive os últimos dias dele na cidade de Éfeso, onde ele era presbítero da grande igreja de Éfeso. E por falar em Éfeso, então João recebe uma revelação no dia do Senhor, da parte de Jesus Cristo, né? O livro do Apocalipse ele tem uma introdução aqui contando o assunto do livro, depois ele tem a dedicação às 7 igrejas da Ásia,
Então essas 7 igrejas, elas marcam o fim do período da igreja, porque elas têm promessas para a igreja no capítulo 2 e 3. Elas têm promessas aqui nas 7 cartas, que essas promessas se cumprem no capítulo 4. Nós vamos entender por quê. Na leitura que fazemos aqui, vamos começar a comentar as cartas. A primeira carta é para Éfeso, segunda Esmirna, terceira Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cartas trazem uma análise da igreja, são endereçadas aos pastores, que são os anjos da igreja. Elas contêm exortações, reprovação e uma palavra de aprovação, né? Somente para a última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma palavra de aprovação. Não há nenhuma reprovação da parte de Cristo, mas todas as cartas, elas refletem momentos da igreja. Todas as igrejas, em todos os tempos, têm alguns dos aspectos de cada uma dessas cartas. No futuro, nós vamos dedicar uma análise somente das 7 cartas da Ásia. Mas o mais importante para nós observarmos aqui é que, analisando as promessas que Jesus faz para cada uma dessas igrejas, nós identificamos aqui, ele diz ao que vencer. Para todas as igrejas, ele diz ao que vencer. São 7 promessas. Então, essas promessas fecham o tempo da igreja. São as últimas igrejas. Embora sejam cartas para aqueles dias de João, cartas para as igrejas da Ásia, mas o cumprimento delas é por toda a época da igreja. Então, podemos dizer que aqui no capítulo 3, depois do versículo de número 22, ocorre entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ocorre o arrebatamento da igreja. Por que eu estou dizendo que entre o capítulo 3 e o 4 ocorre o arrebatamento da igreja? Porque João ouve uma voz no capítulo 4 dizendo, sobe aqui. E ele viu uma porta aberta no céu, e é como se ele tomasse um elevador, ele fosse até o céu, e lá, a mesma voz que ele ouviu falar com ele na ilha de Patmos, que era de Jesus, ele ouve falar também, dizendo, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas quais? Depois do período da igreja, depois das 7 cartas, depois das recomendações, das exortações, da aprovação, da reprovação para a maioria das igrejas, para a aprovação de Filadélfia. Ele agora, de Laodiceia, melhor dizendo, ele agora apresenta, então, o capítulo de Laodiceia, a única aprovada, ele apresenta agora, então, uma nova visão, ele recebe uma nova visão. Vejam, o contexto aqui, João estava na terra, a igreja estava sendo perseguida, ele mesmo era um prisioneiro, e aí, todos os crentes estavam sendo assassinados, perseguidos e mortos. Então João, quando chega no céu, ele tem uma visão. E no capítulo 2, que quando ele foi arrebatado, a primeira coisa que ele viu no céu foi um trono. Porque Jesus estava mostrando para ele, com isso, Jesus estava querendo dizer que embora aqui na terra a igreja estivesse sendo perseguida e morta, mas Deus estava no controle de todas as coisas, porque ele vê um trono ocupado. A manjedoura está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado, alguém reina, Cristo reina, Deus é o Senhor, e ele escreve a história, e tudo está de acordo com a vontade de Deus, ele está no controle de tudo. Mas o mais interessante que eu quero chamar aqui sua atenção é que no capítulo 4, eu disse que entre o 3 e o 4 ocorre o arrebatamento, porque no verso 4, João vê um trono, e ao redor do trono havia 24 tronos. Se você olhar as promessas para as 7 cartas, para alguma daquelas igrejas é prometido que eles se assentariam no trono com Cristo. Então ele encontra aqui anciãos assentados no trono. Depois ele encontra aqui esses anciãos vestidos de vestes brancas. Vestes brancas é uma das promessas feitas para uma daquelas igrejas, no período da igreja. Veja a minha linha de raciocínio aqui, que é simples, é de acordo com a palavra de Deus. Porque muita gente,
apresenta o argumento de que Apocalipse é um emaranhado, ninguém entende nada. Não, não é verdade. Apocalipse tem uma ordem cronológica, que no primeiro vídeo eu apresentei para vocês. Então, João chega ao céu, vê 24 tronos, 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? A igreja, representada por eles. Porque não são 12 patriarcas do Antigo Testamento? Não foram 12 apóstolos do Novo Testamento? Então, quem está aqui no versículo 4? A igreja já arrebatada. Por que essa igreja já foi arrebatada? Quem me ensina que ela foi arrebatada? Porque eles estão com vestes brancas, eles têm coroas na cabeça, eles já foram galardoados, eles estão assentados no trono com Cristo, e Jesus prometeu àquele que vencer e perseverar até o fim, eu permitirei que se assente comigo no meu trono, que se vista de vestes brancas e tenha coroa nas cabeças, que são o quê? Os galardões que a igreja já recebeu no tribunal das obras. Por isso eu disse que entre o capítulo 3 e o 4 ocorre o arrebatamento, porque logo em seguida ao arrebatamento, nas nuvens, a igreja entra para as bodas do Cordeiro. Mas antes das bodas do Cordeiro, a igreja passa pelo tribunal das obras, onde os crentes receberão galardões e outros não, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. Uma outra oportunidade nós fazemos uma análise desse capítulo, 1 Coríntios capítulo 3, que fala do material que cada um vai usar na construção do seu edifício. O alicerce é Cristo, mas cada um edifica de acordo com o material que escolhe. Então, há 3 materiais ali que são desprezados e 3 outros que são valorizados, são preciosos. Então, as coroas são de acordo com o material que você edificou sua casa espiritual aqui na terra. Será levado em conta nesse tribunal tudo aquilo que você fez para a obra de Deus depois da sua conversão. Então, esses 24 anciãos, eles representam a igreja. Eles são representantes da igreja que estão diante do trono. E eles estão cultuando a Deus, a Cristo. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 são as bodas do Cordeiro. Você pode anotar aí. 1 e 3 é o período da igreja. 4 e 5, igreja arrebatada e glorificada, participando das bodas do Cordeiro. Capítulo 4, 5. Então, nós entendemos também, veja no último versículo, aí o versículo 11, que esses 24 anciãos que estão diante do trono, eles prostram-se diante daquele que está sentado no trono, pegam as suas coroas, tiram das suas cabeças e depositam aos pés de Cristo. É um culto cristocêntrico, é adoração àquele que vive e reina, aquele que foi morto, mas vive e tem a chave da morte e do inferno na mão. É o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Lembrando que enquanto a igreja está aqui na terra, aqui no céu, na visão que nós temos aqui no céu, lá na terra, os que não subiram na tribulação estão sentindo os efeitos já, daqui a pouco, do governo do anticristo. Então nós podemos entender isso no capítulo 6. Mas eu quero que você volte aqui, capítulo 4 e capítulo 5, bodas do Cordeiro. Quem participa das bodas do Cordeiro? A igreja glorificada, arrebatada, glorificada, julgada, galardoada, que está aos pés do trono e deposita suas coroas diante daquele que está sob o trono. E no versículo 11 está a declaração que a igreja faz: digno és, Senhor, de receber honra, glória, poder, majestade, força. E estão glorificando a Cristo. É um culto pentecostal aqui, é um culto avivado, de muita glória, muita alegria, muito cântico e de glorificação ao nome do Senhor. Muito bem. Aí no momento em que eles estão cultuando aqui, é trazido um livro, há uma encenação aqui, porque é dito que ninguém é digno de abrir o livro, mas o anjo apresenta o Cordeiro, o leão que venceu, o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. É como uma parte poética, um suspense poético para apresentar a glorificação de Cristo, como recebeu todo o poder, é o único digno de desatar o livro
e abrir os selos. Muito bem. Por que é que Cristo, então, no capítulo 6, vai abrir o livro e desatar os selos? Livro, selos, fala de revelação. O Senhor Jesus Cristo, a partir do capítulo 6, vai começar a revelar à sua igreja que está no céu as coisas que estão acontecendo aqui na terra, onde nós não estaremos mais. Estaremos com a igreja na glória, mas os habitantes da terra, tudo o que vai acontecer com eles começa a ser revelado a partir do capítulo 6. Então, do capítulo 6, inicia-se o período da tribulação, os 7 anos, e ele vai até o capítulo de número 20. Essa é a segunda divisão do livro. Então, nós encontramos no capítulo 6 a abertura dos selos, e o primeiro selo é o anticristo. Daí em diante, os outros selos são guerra, morte, fome, peste, perseguição. Não é? É o governo do anticristo. É perseguição por quê? Por causa daqueles que não aceitarão o sinal da besta, e eles serão perseguidos e mortos. Vamos iniciar. E aqui no capítulo 7, você já os encontra aqui, é uma grande multidão, e o anjo pergunta: quem são aquela grande multidão, João? Não é a igreja. E aí João tem uma visão dos que vão se salvar aqui durante a tribulação. Ele diz: Senhor, tu sabes. E o anjo responde: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, esse povo aqui no capítulo 7, João vê um povo de número incontável, de vestes brancas, é os que já estão se salvando lá na tribulação, que resistem ao anticristo, e imediatamente seus espíritos vão para a presença de Deus. Não são galardoados como a igreja, mas estão na presença de Deus, aguardando e clamando por vingança para que o Senhor os vingue. E então começa aqui a grande tribulação. Então, no capítulo 7 e 8, começa a abertura dos selos, a abertura, o toque das trombetas, né? Aparece também no capítulo 10 as 10 testemunhas, que são homens que não sabemos quem são, que vão pregar o evangelho durante a tribulação, juntamente com os 144 mil, que vão pregar o evangelho também durante a tribulação, né? Haverá muita salvação durante a tribulação. Nós vemos aqui no capítulo 7, a pregação do evangelho, os mártires da glória, não é? A abertura dos selos, as 4 primeiras trombetas no capítulo 8, no capítulo 9 a 5ª trombeta, não é? A 6ª trombeta, e depois há um intervalo aqui para apresentar as 2 testemunhas, né? E depois os 144 mil, que são 12 mil judeus de cada tribo de Israel, que pregarão o evangelho durante a tribulação. 144 mil, ao contrário do que dizem os testemunhos de Jeová, não são os salvos. São os judeus que serão levantados durante a tribulação para a pregação do evangelho. Então, eu quero encerrar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né, essa segunda parte, Escatologia 2, onde nós analisamos pelo menos até o capítulo de número 6, da abertura dos selos, do capítulo 1 até o 6, da abertura dos primeiros selos, e no próximo capítulo nós vamos avançar, analisando os outros capítulos de Apocalipse até o final. Me acompanhe aí, faça suas anotações e que Deus te abençoe em nome de Jesus.